Vamos dar início à nossa aula de Sociologia. Nós iremos continuar falando sobre as novas perspectivas sociológicas, poder e trabalho na pós-modernidade. Só que aí nós iremos focar nas ideias, segundo o sociólogo Richard Sennett. A corrosão do caráter de Richard Sennett. Diante de um mundo com constante mudança, o sociólogo estadunidense Richard Sennett investiga como as transformações das relações de trabalho tiveram desdobramento nas vidas pessoais dos indivíduos. O Sennett ele busca compreender a transição do capitalismo fordista, centrado no modelo de geração hierarquizado, em que a administração exerce controle sobre todos os departamentos, setores, indivíduos, para o capitalismo flexível. Neste, a gestão horizontalizada ela exige maior participação dos trabalhadores no processo de produção. Além disso, valoriza-se o trabalho criativo, inteligente e versátil. Embora pareça, à primeira vista, que as transformações recentes das relações de trabalho tenham sido positivas, pois tenderiam à valorização da autonomia, cooperação e criatividade dos trabalhadores, o Richard Sennett ele tece duras críticas ao novo modelo capitalista de produção. Para esse autor, a substituição da gestão hierarquizada por uma gestão participativa em que os valores do trabalho em equipe são exaltados de modo constante, corresponde a uma nova forma de controle sobre os trabalhadores. Aí, no capitalismo flexível, os trabalhadores eles assumem múltiplas funções, conforme as necessidades imediatas de seus grupos de trabalho. Por um lado, os trabalhadores necessitam aderir à lógica de cooperação no interior das equipes de trabalho, a fim de alcançar o êxito conjunto. Mas, por outro, a competição se impõe entre as diversas equipes de trabalho, que são comparadas e avaliadas a todo instante. Diante da ambígua relação de trabalho, que envolve momentos de cooperação e competição, o Sennett demonstra a estratégia adotada pelos trabalhadores da arte de fingir. Desse modo, o trabalho em equipe se converte em uma espécie de teatro e os trabalhadores se transformam em atores que utilizam as máscaras de cooperação, liderança, comunicação e iniciativa na relação com os membros de sua equipe, em que dificilmente o trabalhador revela aos demais membros da empresa o seu verdadeiro eu. Além disso, a inserção do trabalho em equipe tem importante papel, a concentração sem a centralização do poder. Em tal modelo, a atual administração das empresas estabelece as metas e os objetivos a serem atingidos pelos trabalhadores, sem apontar os meios para tanto. Outro aspecto que faz característica do capitalismo flexível diz respeito exatamente às novas experiências relacionadas também ao tempo do trabalho. Em vez das jornadas fixas para todos os trabalhadores, observa-se a tentativa de compor um mosaico de tempo de trabalho, com pessoas trabalhando em horário e turnos diferentes, de modo que as empresas funcionem a todo instante. Ou ainda, estratégias como a transferência do serviço que seria realizado na empresa para o trabalho em casa, né? que é o que está acontecendo atualmente, né? Devido à pandemia. E que, minha opinião particular, pelo menos questão de educação, né, não está sendo uma boa experiência. Mas vamos lá, dando continuidade. O autor ele sustenta que, por mais que essas rotinas flexíveis de trabalho aparentem garantir maior liberdade ao trabalhador, na realidade corresponde a uma nova forma de controle que se encontra à disposição da empresa em que ela trabalha. A própria experiência de trabalho em casa, por mais que aparente ser vantajosa ao trabalhador, tem causado grande ansiedade entre empregados e empregadores. Por um lado, existe a dificuldade do trabalhador em estabelecer os limites entre as atividades profissionais e a vida pessoal.
Por outro, os empregadores temem perder o controle sobre a produção e a rotina de seus empregados, estipulando diferentes formas de controle da rotina de trabalho por meio de recursos técnicos como e-mail, telefone, videoconferência, etc. Nesse sentido, as relações de trabalho deixam de ser pautadas por formas de submissão face a face para serem substituídas por aparatos de controle tecnológico. Aí aqui abaixo vocês vão fazer a leitura sociológica e responder a questão a seguir. Então, no livro Corrosão do Caráter, do Richard Sennett, ele demonstra como a nova ordem capitalista ela é definida como um capitalismo flexível, enfraquece a formação do caráter dos indivíduos, afetando os valores humanos como a confiança, a lealdade e o compromisso. Para tanto, apresenta ao leitor as diferentes histórias de vida de Henrico e Rico, pai e filho, a fim de elucidar as consequências pessoais da nova dinâmica do capitalismo flexível. O Sennett descreve Henrico como um imigrante que se estabeleceu nos Estados Unidos e conseguiu construir sua vida e de sua família trabalhando mais de 20 anos como faxineiro em um prédio comercial. O principal objetivo de vida de Henrico era cuidar de sua família e poupar economias para a futura faculdade dos filhos. O autor aponta que tanto Henrico como muitos outros de sua geração tinham uma visão linear do tempo em suas vidas, na qual as conquistas materiais profissionais eram graduais, cumulativas e previsíveis. O trabalho de Henrico lhe permitiu comprar e, aos poucos, reformar a casa em que morou com quase toda a família, assim como investir na educação dos filhos. Desse modo, sua vida foi sendo construída aos poucos, sem mudanças abruptas, assentada sobre bases sólidas, trabalho, família e comunidade. 25 anos depois, Sennett encontra em um aeroporto Rico e o filho de Henrico e observa a distância nos estilos de vida do pai e do filho. O Sennett descobre que Rico se formou em engenharia elétrica, concretizando o desejo do pai de mobilidade social. No entanto, diferentemente da história de vida do pai, marcada pela transição e estabilidade, o filho defendia a necessidade de se manter aberto às mudanças e oportunidades, mesmo que elas implicassem possíveis riscos. Diante de tal pensamento, Rico e sua família mudaram de cidade pelo menos 4 vezes nos últimos 14 anos, todos em razão de novas oportunidades profissionais. Rico manifesta que, embora tenha alcançado tão esperado sucesso material e profissional, isso não significou a garantia de sua realização pessoal. Ele relata seu temor em perder o controle sobre a própria vida, na medida em que percebe as consequências de uma lógica imediatista, voltada para as conquistas de curto prazo e para as constantes mudanças, às quais é obrigado a submeter. Seguindo essa linha de raciocínio, o Rico argumenta como é possível manter relacionamentos familiares sólidos, como valores como compromisso mútuo e confiança, em meio à escassez de valores das relações de trabalho e consumo. É uma pergunta. Como é possível manter relacionamentos familiares sólidos com valores como compromisso mútuo e confiança, em meio à escassez de valores das relações de trabalho e consumo? Como buscar objetivos familiares de longo prazo em uma sociedade de curto prazo? E mesmo como manter relações sociais duráveis em um mundo onde tudo é descartável. Então, ele traz na sua obra essa historinha para estar relatando e citando exatamente sobre a ideia do sentido da pós-modernidade, que é tudo muito flexível, tudo muito descartável, nada é duradouro, tudo é bem passageiro. Aí, com base no relato de Rico, o Richard Sennett demonstra que as dinâmicas de trabalho no capitalismo flexível, marcadas por relações de curto prazo, enfraqueceram os laços sociais entre os indivíduos e o compromisso mútuo entre as pessoas. Isso porque as experiências de confiança entre as pessoas só se consolidam com o tempo de convivência. A flexibilidade e a rapidez das relações de trabalho se sobrepõem à vida familiar dos indivíduos. Aí na página 27 vocês vão fazer a leitura da atitude sociológica, responder a questão a seguir e responder a página 28, são essas questões de múltipla escolha. Aí, olhem só,
Vocês perceberam que a gente encerrou, né, conteúdo do quarto bimestre. Então, como irá funcionar a pontuação de vocês? 2 pontos será atividades realizadas no módulo. 2 pontos será as atividades do caderno de atividade, que eu vou estar passando a orientação nos próximos vídeos. E os 4 pontos serão as trilhas, né, que eu vou estar passando também depois, né, a trilha referente a esse capítulo que a gente está encerrando nessa aula. E os outros 2 pontos será esse trabalho avaliativo que eu vou passar para vocês, as informações agora. Vocês irão fazer uma produção do texto falando exatamente sobre o que vocês entenderam, sobre a pós-modernidade segundo a análise sociológica e o que é que vocês acham, né, das opiniões dos autores citados desde o capítulo anterior sobre a ideia de pós-modernidade. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então, até as próximas aulas. Sim, não esquece de fazer o texto e enviar para mim. Vocês terão um prazo de 8 dias. Então, terão até a próxima quarta-feira para me entregar esse texto. Copia no caderno, digita ou folha de ofício, faz a produção do texto e envia para mim.